Shalom, povo de Deus, graça e paz. Aqui é o pastor Mazini e eu venho trazendo uma semente profética de Deus ao seu coração. Eu quero continuar falando sobre altares de adoração. E a palavra é: tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Quando foi que Jesus disse essa palavra? Foi quando Pedro levantou um altar de adoração. Como ele levantou esse altar de adoração? Jesus começa a perguntar para os discípulos: quem eu sou? Quem eu sou? Que as pessoas dizem quem eu sou. E eles começam a dizer: tu és Elias. Outros dizem: tu és um profeta. E Jesus vira para os discípulos e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos, eu imagino que eles fizeram um silêncio e a resposta veio a Pedro, a unção veio sobre Pedro, o Espírito Santo veio sobre Pedro e revelou a palavra. Pedro, com autoridade, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, amado, essa palavra eu imagino que alegrou o coração de Jesus. Essa palavra eu acho que encheu o coração de Jesus. E ele diz: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o Pai que estás nos céus. Foi um momento de adoração. Foi um momento em que a adoração é revelar quem Jesus é. Isto é a verdadeira adoração. É quando nós reconhecemos quem Cristo é para nós. Para nós, não o que os outros dizem. A gente às vezes conta histórias do que os outros dizem. A gente conta o testemunho dos outros. Mas qual é o nosso testemunho? Qual é o nosso testemunho? Quem Jesus é para nós? Quem Jesus é para mim? Pedro declarou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele levantou um altar de adoração. Naquele momento Jesus diz: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Igreja não é prédio. Igreja não é lugar. Igreja é pessoa, igrejas são pessoas, igrejas é feita de gente, Deus ama o povo, Deus não ama prédio, Deus não ama lugar. Deus vai estar no lugar aonde Ele é invocado. A presença de Deus é a coisa mais importante que nós precisamos, é o melhor lugar para onde nós estarmos, para onde nós devemos estar, é a presença de Deus. Se a presença de Deus se mudar para o meio da rua, sair do prédio da igreja, sair do prédio do templo e ir para o meio da rua, nós devemos ir para lá, porque lá é o melhor lugar de nós estarmos. Se a presença de Deus for para a favela, nós temos que ir para a favela, porque aquele é o melhor lugar de onde nós estamos. Se a presença de Deus for para os palácios, nós temos que ir nos palácios, porque nós temos que estar onde a presença de Deus está. E a presença de Deus vai estar onde o povo de Deus está, e não é num prédio. Não é num... Se Deus fala: eu não habito em templos feitos por mãos de homens, mas eu habito no coração do homem, que é um templo feito pela minha mão. Oh, querido, você é formado pela mão de Deus. Deus é o teu Criador. Ele desejou e deseja, e Ele procura verdadeiros adoradores. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amado, nós temos que levantar altares de adoração como Pedro levantou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele declarou quem Jesus era para ele. Isso é tremendo, isso é poderoso, isso é maravilhoso, isso abriu os céus. Jesus declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que estiver edificada, adorando, buscando, clamando. Essa igreja não será abalada. A igreja, querido, não é prédio. Se o diabo, ele nunca vai tentar contra um prédio. Se ele achasse que a igreja fosse prédio, ele destruiria as igrejas, ele destruiria os templos. Mas templo, ele não é contra os templos, ele é contra os crentes. Ele é contra os adoradores, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não estou falando de cantar, não estou falando de tocar,
de compor uma música. É muito mais que isso, adoração. Adoração é a minha oração. Adoração é o meu culto a Deus. Adoração é a minha comunhão com o Senhor e com o corpo de Cristo. É estar como igreja, é ser igreja. E quando eu sou edificado como igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra mim, não prevalecerá contra você. Se você for igreja, você unido com outros, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por quê? Porque está a unidade, está o corpo de Cristo. Nós somos igreja, pessoas, gente, e Deus quer se manifestar nas pessoas, não nos prédios. Os prédios não são nada. Os prédios, se você mudar esse povo para um outro lugar, um outro endereço, Deus vai estar nesse outro endereço. Sabe por quê? Porque Deus não quer ficar no lugar, Deus quer ficar nas pessoas, Deus quer estar junto com as pessoas, Deus se relaciona às pessoas. Então por isso que Jesus declarou que os céus precisavam estar abertos, os céus estavam abertos, e ele falou: tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque as portas do inferno, querido, são impedimentos, são coisas que o diabo vai colocando na nossa frente, tentando nos impedir de adorar. Aborrecimentos, tristezas, angústias, lutas, enfermidades, tantas coisas. E a Bíblia fala que nós temos que, tudo que nós ligarmos nessa terra, oh glória a Deus, querido, entenda isso, nós temos que vencer essas portas do inferno. Elas não vão prevalecer contra a gente, elas não vão nos vencer, elas sempre vão ser colocadas na nossa frente. Sabe por quê? Porque o diabo nos odeia, e glória a Deus porque ele nos odeia. Se ele nos odeia é porque Deus nos ama, essa é a verdade. Comece a se preocupar quando o diabo não te odiar mais, e ele começar a te amar. Então você vai estar tão longe de Deus. Então não faça isso. Deixe que ele te odeie, não importa. Ele vai colocar portas, mas as portas que ele colocar não vão te impedir. Não vão prevalecer contra você se você for igreja edificada. Seja igreja. Porque a igreja edificada, ela não perderá, ela não será vencida pelas portas do inferno. E Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares nessa terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligares nessa terra terá sido desligado nos céus. Querido, nós precisamos dos céus. Tudo vem do céu. Vem da presença de Deus, vem do trono de Deus, vem da glória de Deus. Nós precisamos entrar com ousadia nos céus, no Santo dos Santos, na presença de Deus, com força, com determinação, com oração, com busca. Nós precisamos dessas chaves, nós precisamos ligar coisas nessa terra, nós temos que ligar a unção, a santidade, a verdade, nós temos que ligar a libertação, a cura, a salvação, a profecia. Nós temos que ligar coisas nesta terra, mas também nós temos que desligar coisas nessa terra. Nós temos que desligar do pecado, do mundo, da corrupção, da maldade, do rancor, do ódio, da imoralidade, da inveja, da cobiça, de tantos pecados, das iniquidades. Nós temos que nos desligar destas coisas, nos desligarmos de ser amigos do mundo. Não tem como, querido, as trevas ter comunhão com a luz. Eu não entendo isso. Pessoas que estão com Cristo, mas também estão com o diabo. Uma hora está na igreja, outra hora está numa balada, está numa boate, e depois no domingo está numa igreja. Não mistura o santo com o profano. O que é isso? Isso não é igreja. A igreja verdadeira, que não será vencida, é a igreja que se santifica. Ela se desliga dessas coisas, ela desliga essas coisas da terra, ela desliga músicas, ela desliga filmes, elas desligam as coisas que ligam este mundo, e elas se ligam com as coisas dos céus. Amada, a Bíblia fala para nós pensarmos nas coisas do alto, nos ligar o nosso pensamento nas coisas do alto, e não dessa terra. Dessa terra vai passar,
Nós temos que estar ligado com as coisas do alto, porque é do alto que vem as bênçãos de Deus, é do alto que vem as promessas. O céu é um bom tesouro. Deus fala que Ele abrirá o seu bom tesouro, o céu. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eu declaro céus abertos sobre a sua vida, meu irmão. Eu declaro que você consiga desligar, porque quando o povo do Egito ainda estava ligado, o povo do Egito foi liberto do Egito e estava no deserto, mas eles estavam ligados ao Egito. Eles queriam voltar para o Egito porque eles estavam ligados. Eles não conseguiram se desligar. E sabe o que aconteceu com esse povo, essa geração? Morreu no deserto. Morreu no deserto. Ninguém sobrevive, ninguém vence um deserto, ninguém vence uma porta do inferno se você continuar ligado a essa terra, ligado às coisas deste mundo. Nós temos que nos ligar às coisas espirituais. Sabe, existem chaves como a oração, a Bíblia, o jejum. Isso são chaves, a fé, a palavra profética. Isso são chaves que vão abrir o céu sobre a nossa cabeça. Eu declaro, porque aonde há adoração, há céus abertos. Aonde não há adoração, os céus estão fechados. Que os céus estejam abertos sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Um abraço. Shalom, povo de Deus.